Olá, você está acompanhando o programa Live com Cristo, Palavra Fiel, o programa que foi criado para anunciar o verdadeiro Evangelho. Esse é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Belém, Rio Grande, RS. E essa é a sua rádio cristã, que apresenta sempre um conteúdo relevante para o seu discernimento e crescimento espiritual. O apresentador do programa é o pastor Caio Bittencourt. Lembrando que você poderá enviar suas perguntas pelos comentários no vídeo da live, que ficará gravada. As respostas serão enviadas assim que possível, tendo em vista a quantidade de comentários. Vamos à live! Olá a todos os nossos ouvintes que nos ouvem através desta programação. Eu sou o pastor Caio, aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém. Você está entrando junto conosco nesta live. Nosso programa também está disponível agora através do Spotify, onde você pode encontrar nossas mensagens digitando Live com Cristo. E encontrará também a nossa playlist. Aproveite. Vamos oferecer um louvor inicial àqueles que nos acompanham e em seguida estaremos trazendo uma reflexão e meditação dentro da palavra de Deus. Olá, amados ouvintes que nos ouvem mais uma vez através da programação do programa Live com Cristo. Eu sou o pastor Caio e nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma porção da palavra do Senhor, e o tema desta mensagem é a arca e o trono. Então, o Senhor nos deu este tema e nós estaremos trabalhando dentro desta revelação e querendo que o Espírito Santo venha a liberar o entendimento que nós podemos receber da parte do Senhor. O texto que eu quero iniciar a nossa leitura está registrado no livro de Ezequiel, capítulo 37, onde nós estaremos lendo os 2 primeiros versos para nós podermos iniciar
a nossa meditação na palavra de Deus. Está escrito Ezequiel 37, a partir do versículo 1, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, o Senhor nos traz inicialmente para o texto de Ezequiel, no capítulo 37, como li, e o tema da mensagem, ele vai nos mostrar que o Senhor, ele quer que a gente compreenda a revelação da arca e também a revelação do trono. Essas duas figuras estão registradas na Bíblia Sagrada e talvez para algumas pessoas essas duas figuras elas se tornem como que uma incógnita, né? São duas incógnitas, ou você pode conhecer o que uma representa e a outra não. Enfim, então nós estamos aqui diante de duas identidades, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, para nós iniciarmos a meditação, a nossa introdução aqui, a gente sabe que, segundo os textos bíblicos, Deus se assenta num alto e sublime trono. Deus é revelado nas Escrituras através da sua identidade de rei, e nesta condição ele está assentado num sublime trono. E nós também temos dentro das Escrituras o relato da Arca da Aliança, que foi um instrumento principal que Deus designou para que estivesse dentro do tabernáculo. Para aqueles que não conhecem, o tabernáculo era um tipo de uma construção, de um modelo de construção onde Deus delimitou, Deus instruiu os seus servos, né, para que pudesse construir uma casa de habitação, onde Deus estaria sempre naquele lugar. E naquele lugar chamado tabernáculo havia vários utensílios, e o utensílio mais importante, ou o utensílio principal, era o utensílio da Arca da Aliança. A Arca da Aliança se encontrava no Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado dentro do tabernáculo, e é a partir da Arca da Aliança que a presença de Deus habitava no tabernáculo. Ela saía do lugar santíssimo, né, que é chamado de lugar santíssimo, ou Santo dos Santos, também assim dito, e essa presença vinha através da arca, e ela se manifestava em todo o tabernáculo, e depois trazia também a bênção sobre todo o povo de Israel. Então esses dois utensílios, ou essas duas figuras, elas são duas figuras centrais, né? Uma figura central é a identidade do trono, onde Deus se assenta, e a outra figura é a Arca da Aliança, onde Deus se manifestava dentro do tabernáculo para guiar seu povo, né? Para manifestar a sua graça, sua presença, que era notória através da sua glória. E nós podemos nos perguntar, né? Dando essa pequena introdução, nós podemos nos perguntar: por que trono? Por que Deus se assenta num trono? Se nós quisermos entender isso, nós podemos entrar no texto de Gênesis capítulo 2, né, o versículo 1, vou colocar aí na live para vocês, Gênesis capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: assim, pois, foram acabados os céus
e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, o capítulo 2 do livro de Gênesis nos mostra que Deus, depois de terminar a sua criação, o versículo 2 deixa claro que Deus ele descansa, né, de toda a obra que ele havia criado. E aí nós podemos também meditar, né? Nós podemos fazer uma meditação em cima do texto, porque o texto nos diz que Deus descansa. Mas se nós pararmos para meditar, a gente vai entender, e outros textos bíblicos vão nos trazer, que Deus não se cansa. Então a Bíblia parece estar se contradizendo, né, num primeiro momento. Porque se Deus diz aqui que ele descansou, e há textos bíblicos que eu não vou colocar aqui até para você pesquisar, né? E outros textos dizem que Deus não se cansa, que ele não se fadiga, né? Que o Senhor não tosqueneja, né? Lá no Novo Testamento fala que nele não há sombra de variação. Quer dizer, Deus é constante no sentido de permanente, eterno. Mas por que o texto de Gênesis diz que Deus descansou? A palavra descansou, segundo o que Deus nos deu aqui, queridos ouvintes, amados irmãos e simpatizantes da fé, é uma palavra que está apontando não para a questão de Deus cansar ou não cansar. É uma palavra que está apontando para a condição de Deus se revelar no trono. Porque quando a palavra diz que ele descansa, a Bíblia está querendo dizer que Deus se assenta. E ele se assenta no trono. Então dá a entender que Deus não está sempre no trono. Deus é onipresente. Se nós considerarmos a capacidade de Deus de estar em todos os lugares, a gente pode dizer que Deus está sempre no trono. Mas fazendo uma menção à condição da palavra que Gênesis traz aqui, que Deus descansou neste dia, né? De toda a obra que tinha feito, a gente entende que Deus está querendo referenciar a revelação que Deus está nos dando, é que Deus está querendo trazer para nós a condição de um momento aonde Deus, vamos dizer assim, levanta do trono e vai criar, e vai trabalhar. E um outro momento aonde Deus se assenta no trono como quem descansa, porque quem está no trono está, a princípio, numa condição de não mobilidade, né? Está numa condição de tranquilidade, de uma coisa mais referente a uma coisa mais estagnada, né? Uma palavra difícil aqui, mas uma condição de Deus estar ali parado. Essa é a palavra talvez que vai falar mais aos nossos ouvintes. Então Deus está querendo mostrar que a palavra descansou aqui está falando do momento em que Deus para de criar, né? Não é literal, não é que Deus saiu do trono literal ou deixou de estar no trono literal, é que Deus está referenciando a sua condição de criador como aquele que move, né? Como aquele que se movimenta. Então, dá-nos a entender uma figura de alguém que sai do trono para criar, né? Quando Deus se assenta no trono, é como que Deus estivesse descansando. Também não é literal, mas é uma figura para nós entendermos que naquele momento Deus parou as suas obras como criador e agora, se assentando no trono, ele vai assumir a condição mais referente à sua condição de rei. Então, são duas figuras de linguagem, entenda o que Deus está introduzindo aqui, para nós entendermos que no momento Deus cria, e quem cria está em movimento, e no momento Deus reina. Então, quando ele reina, ele descansa. Ele se assenta no seu trono, porque o trono é o lugar do rei.
Então, Deus está mostrando que, apesar de não ser uma condição literal, porque Deus pode criar do próprio trono, né? Porque ele é todo poderoso, mas a figura bíblica, a palavra bíblica que é usada no livro de Gênesis não está contradizendo os outros textos bíblicos, mas é uma palavra para mostrar que Deus estava criando, e aí quando ele para de criar, agora ele vai ser revelado como rei. E como rei, ele é revelado no trono, e no trono ele está descansando, ele está assentado, né? O Espírito Santo nos traz esta primeira introdução. E aí nós vamos entender que o Espírito Santo, através da pessoa de Jesus, nos entrega a autoridade, né? Porque Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus faz uma promessa, né? E aí Atos capítulo 2, essa promessa se cumpre, e é uma promessa do Espírito Santo vir sobre a igreja, dando à igreja autoridade, e essa autoridade é uma reconstrução, ou seja, é uma recriação daquilo que havia lá em Gênesis no começo. Porque quando Deus cria o homem, ele diz para o homem: domine a natureza, né? Sujeitai e dominai, ele fala. Então lá em Gênesis capítulo 1, se você quiser abrir aí na sua Bíblia, eu vou colocar aqui também na live, está escrito, né, no versículo 26 diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus deu para o homem, no começo, antes até da própria criação do homem, Deus deu o propósito de domínio. Deus deu para o homem o propósito dele ter autoridade. Aí o homem perde essa autoridade, e aí Deus, em Jesus, vence o pecado na cruz e nos dá autoridade de novo. É como que assim, fazendo uma figura para você, querido ouvinte, que não entende talvez algumas particularidades bíblicas, é como assim, Deus deu um presente para o homem, o diabo veio e roubou. Jesus vai na cruz e pega aquilo que o diabo roubou, toma da mão do diabo e faz uma promessa que se cumpre em Atos 2 e devolve essa autoridade na mão do homem, né? É como aquela figura que a gente tem nos filmes, né? Fazendo uma figura para facilitar o entendimento, né? Tem aquela velhinha que tá com a bolsa, vem um ladrão e rouba a bolsa da velhinha. E aí, né, tem um herói lá que vai atrás do ladrão, toma aquilo que o ladrão pegou da velhinha e depois devolve para a velhinha aquilo que era de direito, né? Aquilo que originalmente ela tinha, que era sua bolsa. É só uma figura para fazer o nosso querido ouvinte entender mais ou menos aquilo que foi o propósito de Deus através de Jesus. Jesus veio para reaver aquilo que foi perdido, aquilo que foi tomado do homem. Como é que o diabo fez isso, pastor? Pelo pecado. Porque quando Deus falou para o homem não pecar, Deus falou: se você pecar, você vai morrer. E aí o homem peca, né? Lá no livro de Gênesis está registrado, quando o homem peca, ele perde a autoridade. Aí Jesus vem, vence o pecado, que foi o erro do homem, do Adão lá, e aí quando ele vence o pecado, ele tem direito de pegar de volta aquilo que o homem perdeu. E isso é uma obra de reconstrução. Isso é uma obra de reconstruir uma casa que foi bombardeada. Estou usando uma outra figura aqui que o Espírito Santo está me dando, né? Essa casa que representa a nossa comunhão, ela foi bombardeada, ela foi alvo de mísseis, ela foi quebrada, foi explodida, e aí Jesus vem e vai reconstruir essa casa, vai colocar os tijolos no lugar, vai colocar tudo onde estava no seu devido lugar, vai colocar as coisas como elas deveriam ser. Muito bem. Então a gente começa a entender que o tema da mensagem, ele é sugestivo,
Por que ele é sugestivo? Ele é sugestivo porque, se nós pararmos para meditar, a arca da aliança que Deus fez com o homem, através ali da figura do tabernáculo, é uma expressão do próprio trono, porque se a arca representa a comunhão de Deus com o homem, significa que a arca é o trono de Deus que está no céu sendo reproduzido, sendo uma cópia do trono na terra. Então eu quero colocar para os queridos ouvintes que nós, seres humanos, nós fomos feitos para se tornar uma arca, ou seja, o nosso coração foi feito para ser um trono, porque o trono é singular, onde Deus se assenta. A arca somos nós, seres humanos, agora na graça, né? Porque lá no Velho Testamento tinha uma arca de madeira, de acácia, que era revestida de ouro, né? Tinha 2 querubins sobre ela, tinha 4 argolas para os sacerdotes carregarem, 2 de um lado, 2 do outro. Essa figura do Velho Testamento, ela vem se transformar no nosso ser. Jesus não está mais na arca, que era a representação do Velho Testamento. Através da obra que Jesus fez, ele trouxe a nossa condição humana para se tornar uma arca. Por isso que Jesus disse que o templo seria destruído, que era a representação do tabernáculo, e ele seria reconstruído 3 dias depois, né? Ou seja, o templo era a representação daquilo que carregava a arca, mas como Jesus disse que seria reconstruído em 3 dias, e até questionaram ele, falaram para ele, mas esse templo demorou 46 anos para ser construído, como que você vai reconstruir em 3 dias o que demorou 46 anos? Aí a escritura diz, né, dá um detalhezinho para nós, eu vou colocar aí também na live, que diz, você vai acompanhar o texto aí, que Jesus se referia ao templo que é o nosso corpo. Então, o nosso coração, nossa alma, nosso ser, ele é uma arca. O que é uma arca, pastor? A arca é uma cópia do trono que está no céu, na terra. E para que serve, então, a nossa vida? Para Deus se assentar, para Deus reinar em nós. Então, eu quero trazer para o nosso querido ouvinte que aqui, por isso, é por esse motivo que Deus nos autoriza a conquistar promessas. Porque quando eu conquisto, na verdade, não é só eu que conquisto. Se Deus está assentado no meu coração, e Deus é o rei, e eu sou o trono do rei, quando a minha vida ela experimenta uma vitória, na verdade eu estou glorificando o rei. Por quê? Porque se ele está sentado no meu coração, quando eu venço, figura do trono, o rei que está no trono também vence. Ele me faz vencer, porque é ele que comanda o trono, né? Então, quando eu venço, Deus está vencendo junto comigo, eu estou vencendo junto com Deus. Então, por isso que Deus autoriza as promessas na Bíblia, porque quando a gente alcança uma vitória, seja ela de que tipo for, né? A gente glorifica a Deus. Ah, pastor, então quer dizer que Deus quer que eu seja abençoado? Sim. É por isso que Deus quer que a gente seja abençoado, porque quando a gente vencer, é como que Deus olhando do céu diz, olha lá meu filho está vencendo. Bom, se o meu filho está vencendo, é porque eu estou dentro dele, eu estou na vida dele, eu estou fazendo ele vencer, e nós estamos vencendo juntos. Então essa é a visão bíblica, né? Agora, quando nós entramos aqui no texto de Ezequiel, né, no capítulo 37, a gente vai encontrar uma condição de como Deus quer reinar. Porque uma vez entendido que Deus está colocando o ser humano, ou o ser humano foi criado para dominar, ou seja, para ser o trono, e Deus, o rei que habita no trono. Então, uma vez que isso é verdade, a gente pode entender agora, nós vamos aprofundar o entendimento de como Deus quer que reinemos.
Porque eu disse que quando você tem uma vitória, quando uma pessoa de Deus tem uma vitória, ela glorifica a Deus. Só que, se o rei está sentado no trono, eu tenho que perguntar para o rei aonde é que ele quer reinar. Porque às vezes eu estou querendo uma vitória de um tipo A, e Deus, que é o rei no meu coração, né? Porque o rei é maior do que o trono, no sentido assim, né? Ele vai me comandar. Ele vai dizer para mim, olha, eu não quero que você entre aí agora. Eu até tenho isso para você, mas eu não quero que você entre agora porque eu tenho uma outra obra para você. Então eu quero reinar naquele local ali, eu quero reinar naquela situação. Então não é só a questão da gente alcançar as vitórias, tá entendendo, ouvinte? Creio que o nosso ouvinte está compreendendo, né? Não é só a questão de eu levar adiante as conquistas, é a questão de como conquistar, o que conquistar, aonde conquistar. É aí que eu estou em Deus e Deus está em mim. Porque tem muita gente, preciso parar aqui para meditar com você, tem muita gente que conquista, mas Deus não está no coração dele. Tem, pastor? Tem. E por que Deus deixa, pastor? Deus deixa porque Deus deu o livre-arbítrio, condição de escolha. Deus deu para o ser humano capacidade em algumas esferas. E Deus deu a escolha. Então eu posso usar a minha vida como um protótipo do trono, né? Uma figura do trono, mas eu posso ser o rei do meu próprio trono. Quando eu tenho conquistas que Deus, a princípio, não queria que eu conquistasse naquele momento, ou que não é da vontade de Deus também, né? Tem coisa que Deus não quer para nós, que pode fazer mal, né? Como assim, pastor? Dá um exemplo para mim, mastiga para mim isso aí. Por exemplo, você está no momento que Deus te abençoa financeiramente. E aí, você prospera no sentido material. E em certas circunstâncias e para certas pessoas, aquilo ali é a morte. Porque quando ela prospera materialmente, espiritualmente ela morre. Ah, pastor, como assim? Porque quando a gente conquista materialmente, o que é a nossa tendência, a nossa naturalidade? A gente tende a ficar o quê? Despreocupado da vida. Deus queria estar me usando, mas eu não quero que Deus me use, eu quero usar as conquistas para o meu benefício. Então eu sou um trono, mas quem é o rei que está dentro de mim governando o trono? Eu mesmo. Então eu sou o meu próprio Deus. Eu sou o trono porque o trono é a minha vida, a minha estrutura humana. E eu sou o rei que está mandando e governando o trono porque eu faço do jeito que eu quero. Tá entendendo? E Deus permite. Se você olhar para o passado, Deus está mandando falar isso aqui. Você vai ver que Roma, que foi inclusive os soldados ali que prenderam Jesus, eles estavam no controle. Eles eram o maior governo da terra. Como os Estados Unidos é hoje, eles eram na situação, naquela época, eles eram os maiores governantes da terra. Era o povo mais desenvolvido, com mais domínio sobre a terra. Como aconteceu com o Egito numa determinada época, como aconteceu com a Babilônia, né? Como aconteceu com os persas, e aí vai, né? Citando um pouco da história. Agora, eles estavam no governo? Estavam. Quem era a maior nação da terra? Roma. Só que Roma estava fazendo tudo que Deus não queria. Roma estava prendendo o cristão, Roma estava matando o cristão. Roma foi, inclusive, usada por soldados romanos, foram aqueles que prenderam Jesus. Então eu posso estar dominando, eu posso estar governando, e eu posso estar fora de Deus. E aí eu pergunto, cadê Roma hoje? Cadê os governantes de Roma? Cadê o Pôncio Pilatos lá, que foi o que julgou Jesus? Né? Cadê o César, que foi lá um dos comandantes lá? Cadê os outros comandantes? Estão todos mortos. Estão todos já definido o seu domínio, já acabou tudo aquilo ali. Hoje Roma é mais uma cidade que está dentro da Itália hoje, mas não é nada parecida com aquilo que já foi. Então Deus está mostrando que o domínio fora de Deus, ele passa.
Porque no passado foi a maior nação da terra, mas hoje é mais uma cidade. É mais uma cidade como outras qualquer, né? Então Deus está mostrando que é possível reinar, presta atenção nisso aqui, é possível dominar sem Deus. Porque quando eu domino em Deus, eu domino sendo dirigido pelo rei que está sentado no meu coração, que está assentado nas minhas decisões. Entende? Então eu tenho o domínio, para mim, é propósito de Deus, mas eu tenho uma direção para dominar. Às vezes Deus vai falar, ó, agora eu não vou te dar isso, mas espera mais um pouco que isso aqui ele vai vir para a tua vida, mas ele vai vir no momento que você vai usufruir melhor, né? Então Deus ele tem uma forma de reinar. Por isso que Jesus disse lá na oração do Pai Nosso, buscai o seu reino. Agora você está me ouvindo, querido ouvinte, você está entendendo o que é reino. Reino é quando o rei, no seu coração, por isso a palavra reino, rei é o Jesus. No é onde ele está, reino. O reino no quê? No seu coração. Quando o reino é manifestado na nossa vida, o Espírito Santo vai nos conduzir para que aquilo que Jesus quer fazer na nossa vida seja a prioridade. Então, às vezes tem promessa que ele adia e tem promessa que ele põe na frente da fila, né? Falando assim, para que a gente possa entender e aprender com ele aquilo que temos que aprender para reinar. Porque para assumir o posto e governar, a gente tem que entender algumas coisas, né? Um governante de uma cidade, ele não pode ser uma pessoa leiga, ele tem que ter uma sabedoria, ele tem que saber administrar, ele tem que saber fazer certas coisas para a cidade não entrar em problemas, né? No Brasil é fácil de ver isso, a gente vê os nossos governantes que não fazem o que tem que fazer, e aí a gente vê em quantos problemas a gente se encontra, né? Espiritualmente, a mesma coisa. Para a sua cidade, porque aqui que é a cidade é a sua vida. Para que a sua cidade, para que o seu coração, para que você seja um trono que reina na cidade, que seria a extensão da sua vida, e não cause problemas para você mesmo e para as pessoas próximas, você tem que ter o rei no seu coração, e o rei ele vai priorizar uma lista de conquistas que vão dar para você, vão dar para mim, vão dar para nós, um aprendizado. Então não é só conquistar, é aprender. O reino traz, antes da conquista, ele traz o entendimento do que é reinar. Tá entendendo? A gente não entende, às vezes, por que um irmão ali está passando uma prova até material, e Jesus está na vida dele, ele é consagrado. Por quê? Porque a gente está olhando só o físico, a gente está olhando só a matéria. A gente fala, mas por que ele não dá certo ali se Deus está na vida dele, se Deus está na vida dela? Só que você está olhando só a conquista, mas Deus está trazendo para mim introduzir, né, que você tem que olhar pela perspectiva do aprendizado. Não é o porquê que Deus está deixando ele ali, ou porquê que ele não conquistou. A pergunta tem que ser feita diferente. O que Deus está ensinando ele com isso? O que Deus está ensinando ela com isso? Aonde é que Deus quer levar ela através dessa prova que parece que ela está buscando, mas parece que ela não sai? Parece que a prova ali, ela está atolada naquela circunstância ali, que parece que ela não consegue vencer. Agora, se você começar a entender outra face do verdadeiro evangelho, você vai ver que no verdadeiro evangelho, Deus não está preocupado só com as conquistas, não. Deus quer dar conquista? Com certeza. É promessa, pastor? É. Deus quer fazer a gente dominar? Quer. Deus quer fazer a gente reinar? Quer. Só que, antes de reinar, tem que aprender. Então, às vezes, quem está olhando de fora está avaliando a conquista, mas quem está olhando espiritualmente está entendendo que é uma carreira de aprendizado. Deus, às vezes, passa 1 ano lá ensinando fulano, depois de 1 ano Deus dá até a conquista, mas aí ele tem a conquista e ele tem a experiência, ele tem o traquejo, ele tem a bagagem para poder administrar o que Deus deu. E aí ele glorifica a Deus. E aí ela glorifica a Deus. Então é por isso que essas igrejas,
né? Deus está mandando falar aqui. É por isso que essas igrejas estão iludindo os crentes, porque elas só ensinam a parte da conquista. Então, o reino de Deus é só material. O reino de Deus é só aqui na terra. Bom, mas se o reino de Deus é só material, então por que precisamos do evangelho? Para pensar. Eu vou lá, eu trabalho, eu me esforço, eu me desenvolvo profissionalmente, dando um exemplo aqui para os irmãos entender, para os nossos ouvintes compreender. Aí eu reino, governo, tomo domínio, né? Tomo posse ali de determinadas coisas, mas espera aí, para quê? E para que então o evangelho, se eu posso fazer tudo sozinho? Para que o evangelho de Jesus Cristo, se eu só conquistar aqui na terra já sou vencedor? Será que eu vou viver então o céu sempre aqui na terra? E é aí que nós temos que entender que não é esse a face do verdadeiro evangelho. Lembra que tudo tem duas faces? Se Deus está fazendo a gente caminhar com ele, é para a gente ter a conquista, mas antes da conquista, o preparo para conquistar de forma legítima. Tá fazendo sentido? Então, a gente está entendendo que a mentira do evangelho, presta atenção, esse evangelho que se prega, evangelho meia boca, esse evangelho falso, porque meia verdade é mentira, né? É um evangelho que não te ensina que você tem que ser trabalhado por Deus, que você tem que aprender de Deus, que você tem que crescer na graça de Deus. E como é que isso vai acontecer? Será que eu trabalhando, né? Eu falava do bitolado, que as pessoas comentam, o fulano ali é bitolado na igreja. Aí eu comentei que não é que ele é bitolado na igreja, é que você é bitolado no trabalho. Porque a impressão que dá é que a gente vai levar tudo que a gente conquista nessa terra para o céu. Só que isso não é verdade. Então eu tenho que conquistar alguma coisa que vale nessa terra, mas que também vai valer depois que eu passar dessa dimensão da terra para outra dimensão celestial. É muito mais inteligente, né? Para pensar. É muito mais inteligente investir em alguma coisa que vai ser usar uma outra figura, vai ser uma poupança que vai durar para sempre, do que investir numa poupança que vai durar só 40 anos, 50 anos. É muito mais inteligente. Pois é, mas a maioria dos cristãos não pensa nisso. Muitos não têm levado isso em consideração. E o pior, os pastores e as igrejas estão pregando para você investir só na terra. Para você conquistar só na terra. Porque Deus fez a promessa. Deus fez a promessa, mas agora tem um contexto para a promessa se revelar. Creio que está dando para entender, né? E aí o Espírito Santo trazia para mim uma condição de como que Deus nos ensina, né? Como que Deus nos ensina? Deus nos ensina que quando Deus está agindo como rei, ele está no trono. Quando ele age como criador, como a gente já falou no início da mensagem, ele está agindo fora do trono. Então o Espírito Santo falou para mim, reinar no trono é fácil. Como assim, pastores? Mastiga para mim. Você está na posição de rei, você está na posição do trabalho tal, você está na posição da bênção tal, da conquista tal. Você está no trono, ou seja, você está por cima. Mas se nós olhar Deus, que quando ele está criando, ele nos apresentou uma figura de um Deus que sai do trono para criar. E como é que confirma isso, pastor? Se você olhar para Jesus, ele sai do céu, sai do trono, e ele vem aqui na terra, ou seja, ele fica um tempo fora do trono, e enquanto ele está fora do trono, que é Jesus andando aqui, é aí que ele está recriando as coisas para que a gente volte para o trono. Então a gente tem que aprender a reinar no trono, isso é fácil, num certo sentido, mas o principal, o aprendizado de Deus, não é que a gente vai reinar no trono só. Porque reinar no trono, você dá um cargo importante para uma pessoa, é fácil ela ficar lá em posição de autoridade. Agora, eu quero ver, e é isso que Deus quer ensinar para nós hoje, se a gente é capaz de reinar como Jesus fez, fora do trono. Ah, mas ele é Deus? Ele é Deus. Então por que ele está aqui, filho de carpinteiro? Ele está fora do trono, está fora de posição. Ele está fora de lugar, concorda comigo? Se ele é o dono do universo, o que ele está aqui construindo móveis? O que ele está aqui fazendo casa?
né? Porque a palavra no original é tecton, né? No hebraico aí é tecton. Jesus não era só carpinteiro, Jesus era mais do que isso. Jesus era construtor. Ele trabalhava com madeira, mas com certeza trabalhava com outros materiais, exemplo, pedra. Então, na nossa linguagem de hoje, Jesus era um pedreiro, né? Tô adaptando, mas é mais ou menos para você entender. Então, se ele é o rei do universo, o que ele foi trabalhar de pedreiro? Se ele é rei do universo, o que ele está trabalhando de carpinteiro? Né? Seguindo a profissão do seu pai José, que era o pai que ele tinha aqui enquanto ele esteve aqui na sua infância. Ele está fora de lugar. Não está fazendo sentido, mas agora começa a fazer. Porque Jesus não é rei só no trono. Para ele criar, ele sai do trono. E a prova disso é que ele saiu do céu e veio até a terra, veio até nós. E ele continuou sendo a mesma pessoa que ele era lá, ele continuou sendo a mesma pessoa aqui. Mas ele está fora de lugar, pastor, mas para ele não importa, ele é rei, ele vai reinar e ele vai criar, né, aqui fora do trono. E ele vai reinar fora do trono, olha que coisa. E é isso que faz um homem aprender. Não é só quando Deus te coloca no seu devido lugar. É quando Deus te tira do lugar que você merece ou que você tem direito pela palavra e Deus coloca você num lugar bem abaixo ou às vezes abaixo, porque Jesus ficou bem abaixo, né, irmão? Tem nem como comparar. Ele dono de todo o universo e ele aqui construindo casa, trabalhando de carpinteiro. Não faz nem sentido, né? Mas ele fora de lugar, ele continuou, porque ele já tinha nele toda a santidade. Ele já tinha nele todo o preparo, porque Deus não precisa aprender. Deus não precisa conhecer as coisas, Deus já conhece. Ele aprendeu como homem, mas como Deus não precisa aprender, né? Para diferenciar, porque Jesus tem as duas naturezas. Como homem ele aprendeu, né? Só para colocar aqui. Mas como filho de Deus ele aprendeu. Mas como Deus ele não aprende. Como Deus ele ensina. Então eu creio que está dando para entender. Aí a gente percebe o que está escrito aqui no livro de Ezequiel. No livro de Ezequiel, em capítulo 37, a gente vai ter uma visão do reino, conforme essa que Deus está nos apresentando no modelo do verdadeiro evangelho, que vai trazer para nós exatamente esta ótica. Ai, pastor, nunca me falaram isso, pastor. Todo mundo só ensina que eu tenho que ser rei no trono. Pois é, ninguém te ensinou o mais importante. Como é que você se comporta fora de lugar? Como é que você se comporta numa posição abaixo daquilo que você poderia estar? Ah, pastor, mas nunca me falaram isso. Mas foi o que Jesus nos ensinou. Como é que o dono de todo o universo vai apanhar de criaturas que ele mesmo criou? Faz sentido isso? Se ele criou toda a humanidade, se ele deu vida, né? Se ele criou o ser humano, como é que ele vai se sujeitar a tomar uma surra do ser humano se ele mesmo é quem criou o ser humano? Não faz sentido. Ele está totalmente fora de lugar. Pois é o que vai aparecer para nós aqui também no texto de Ezequiel. Quer ver? Capítulo 37, o versículo 1 diz assim, ó: Veio sobre mim a mão do Senhor. Observa o que está no texto. Veio sobre mim a mão do Senhor. Pastor, já entendi. Mas tem um detalhezinho aqui que talvez você não prestou atenção. Vou meditar aqui com você. Vamos trazer essa palavra bem mastigada. Deus não diz que a mão de Deus só vem sobre Ezequiel, mas a mão de Deus vem sobre. Observa o texto. Veio sobre mim a mão do Senhor. A mão vem por cima. A mão não vem do lado, a mão não vem do outro lado, a mão não vem por baixo, a mão vem por cima. Ou seja, Deus vai pegar como que o homem vai tomar posse do homem para levar o homem para onde ele quer. Ai, pastor, mas é eu que tomo as minhas decisões, eu faço do meu jeito. Pois é, você está fora do reino. Ah, pastor, mas eu tenho conquista. Você já entendeu, Roma dominou o mundo inteiro e hoje não é mais nada. Esse reino passa, esse reino é falho, esse reino é temporal. Olha o que está escrito aqui, ó. Veio sobre mim, a mão está por cima, a mão do Senhor. Ele me levou. Não é eu que fui. Tá percebendo? Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou
no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então olha que interessante, Deus pega o homem pelo cangote, vou usar uma linguagem bem populacho aqui, para você entender. O homem não tem muito o que fazer, porque Deus está pegando ele por cima, a mão do Senhor vem, pega ele, leva ele, ou seja, o destino da viagem não é o homem que escolhe, percebeu? É Deus que está levando ele, e ele deixa o homem pelo Espírito do Senhor, né? Ele deixa o homem no meio de um vale. Aí você vai falar assim, não, pastor, mas Deus me prometeu vitória. Pois é, mas aqui Deus, para trabalhar o homem e para ensinar ele a ser um governante depois, Deus pega ele, leva ele para onde ele não sabia onde era, né? E ele vai parar no meio de um vale. Tá, pastor, e daí? O vale, irmão, é um lugar baixo. É um lugar, inclusive, abaixo, muitas vezes, da superfície. Tem vales que estão cavucados, foram cavados dentro da terra. Então Deus leva, na visão do profeta, Deus leva ele para dentro de um vale. Mas eu quero ir para o monte, pastor, que é no monte que tá as coisas grandes. Mas Deus aqui está trabalhando diferente. Antes de ir para o monte, Deus está levando o homem num vale. Ai, pastor, nunca me pregaram isso, pastor. Pois é, nunca te pregaram porque eles estão pregando só que Deus exalta. Eles pulam a verdade do evangelho e vai para o fim, né? É como o jogo do Brasil e da Alemanha na Copa do Mundo 2014, né? Mostra o gol do Brasil, mas o 7 da Alemanha não vai mostrar? Porque aí você mascara o resultado, concorda comigo? Estou dando um exemplo aqui para falar ao nosso ouvinte. Então eu tenho que mostrar o jogo completo. Quanto é que foi o jogo? 7-1. O jogo não foi 1-0 para o Brasil, né? É uma linguagem, eu estou usando uma parábola aqui para você entender. Eu tenho que mostrar o 7 e depois mostrar o 1. Mas o que a igreja faz hoje? A igreja mostra o 1 e esconde o 7. Aí dá a impressão que a gente está vencendo, mas não está vencendo, a gente está tomando de 7-1. Tá entendendo o negócio? E aí a gente acha que está reinando em Deus e, na verdade, a gente está reinando nada, porque a gente está tomando a goleada. A gente está tomando uma derrota. Ah, pastor, mas eu conquistei. De novo, Roma era o maior poder político governamental da época de Jesus. Só que Jesus não foi lá fazer pazes com os romanos. Ao contrário, Jesus pregou para todo mundo, inclusive até para os romanos ouvir, e os romanos que estavam no poder, que tinha um governo que não estava na vontade de Deus, prende e mata Jesus no sentido da crucificação. Não estou dizendo que eles foram só os autores, né? Teve mais coisas envolvidas, mas foram eles que foram lá pôr Jesus, pregar Jesus na cruz. Então o que adiantou? Ter o domínio, ter o poder da grande Roma, se está matando Jesus. Você pode ter o domínio da grande Roma na tua vida, você está matando Jesus na tua vida. Tá entendendo o negócio? E você está tomando um 7-1 e acha que está ganhando por 1-0. Então o Espírito Santo está usando aqui, é uma linguagem, irmãos. Eu não ia falar nada disso, mas eu quero me comunicar com os nossos ouvintes. Os nossos ouvintes, às vezes, não conhecem a Bíblia numa particularidade um pouco maior. Então eu preciso usar uma parábola, preciso usar parafrasear, né? Como dizem, usar uma figura de linguagem que faz você entender. Não entre neste evangelho onde você vai ser um romano. No sentido bíblico, né? Não estou falando nada contra a cidade de Roma hoje, estou no sentido, a princípio aqui, me referindo ao que está escrito na Bíblia. Não queira ser um governo de Roma da época de Jesus, é poderoso, mas vai acabar. É poderoso, mas vai ser condenado à morte eterna. Porque, além de ser poderoso, ainda usa o poder para matar Jesus. Será que você não está, por causa das suas conquistas, matando Jesus na sua vida? Pare para pensar. Então não entra nesse evangelho. O evangelho verdadeiro está aqui em Ezequiel 37. Deus pega o homem, né? Está escrito aí. Por cima, Deus é maior, o Espírito leva ele até o meio de um vale. Ô pastor, nunca me pregaram que Deus às vezes tem propósito comigo no lugar que é baixo. Pois é, meu irmão. Mas Deus tem propósito no lugar baixo e também no lugar alto, porque toda moeda tem dois lados, nós já aprendemos isso.
E aí, para piorar, olha que coisa. O texto diz que Deus, quando leva no versículo 1 ele para o meio de um vale, diz que esse vale estava cheio de ossos. Ô pastor, eu quero ir para o monte e eu quero ir para um lugar que está cheio de flores, que está cheio de coisas boas, presente, conquista, dinheiro. Pois é, mas não é isso que Deus está fazendo com Ezequiel aqui não. Deus está levando ele no meio de um vale. Por que no meio? Porque Ezequiel está entendendo. Nesse momento, Ezequiel, o centro, presta atenção nessa palavra, meio aponta para o lugar central. O centro da minha vontade, Ezequiel, é que tu vá parar nesse vale. Agora você vai começar a entender, às vezes, o irmãozinho, a irmãzinha que você mal entendeu, por não ser espiritual. Ai, tadinha da irmã, tá lá naquela prova. Às vezes, irmão, tadinho de você, porque a irmã tá lá no vale, mas Deus tá trabalhando na vida dela. E você tá no monte do mundo e Deus não trabalha na sua vida. Ai, pastor, é verdade. Então era a miopia espiritual. É, uma miopia espiritual, misturada com astigmatismo, né? Que o astigmatismo, ele faz as vistas ficar vesga, né? Ele confunde a visão. Então, Deus está levando Ezequiel para o meio do vale, e o pior, o que tem no vale? No lugar do centro da vontade de Deus, que é o meio, né? Tem um monte de ossos. Ossos lembra o quê? Coisa morta. Lembra o quê? Algo que já passou. Algo que já foi consumido. A carne já até foi consumida. Só sobrou o osso. É uma coisa que é meio ultrapassada, né? Hoje, colocando no sentido do hoje em dia, né? Pois é, mas Deus está levando Ezequiel para o lugar do vale, aonde está cheio de coisas ultrapassadas para este mundo, mas é nas coisas ultrapassadas que Deus vai fazer ele avançar. Olha que coisa interessante. É no lugar daquilo que é ultrapassado, ele vai ver as coisas que são ultrapassadas, ali que ele vai dar um salto, ali que ele vai crescer. Oh, glória! Mas esse Deus faz tudo diferente, né, pastor? Faz. Ele gosta de fazer as coisas do jeito dele, e o jeito dele é diferente do nosso, irmãos. Quando eu entendi isso aí, irmãos, eu abri a mão. Muitos anos atrás, né? Quando eu entendi que Deus não queria fazer do jeito dele, falei, então eu vou crer nesse plano aí, Senhor. Vou crer nessa sua vontade. Eu vou crer. Eu não estou entendendo por que o Senhor está fazendo, mas não estou entendendo, mas eu vou deixar o Senhor me levar. Pode me levar. Né? E aí, sabe o que eu aprendi? Eu aprendi a não ser apegado em nada que é material. Eu não disse que eu não quero ter coisas materiais. Eu disse que eu aprendi a não ser apegado. Porque se você tá no vale e tá cheio de osso em volta, você vai se apegar no quê? Não tem nada para se apegar? Entendeu? Como é que Deus gera o desapego? Tem gente que tem o ídolo no coração, que é o dinheiro. E Deus não vai te levar para o céu assim, porque se o dinheiro está no lugar do rei, se o dinheiro está sentado no trono que deveria estar Jesus, você tem a certeza que você não vai para o céu não. Ah, mas eu sou crente, eu dou dízimo, mas não vai para o céu. Se você quer ir para o céu, se você quer ir para as mansões celestiais, um dos ídolos que tem que cair na sua vida é o apego material. É, pastor? É, porque apego material é idolatria, porque o ídolo não é só a estátua de gesso que tem lá, ou a estátua de bronze ou de madeira. O ídolo é qualquer coisa que senta no trono aonde deveria estar Jesus. Se Jesus está no trono, ninguém pode ocupar o lugar que é de Jesus. E tem gente que a casa dele está no trono, Jesus está fora, mas a casa está no trono. Tem gente que o emprego está no trono. Tem gente que o namorado da namorada está no trono. Tem gente que a mãe está no trono. Tem gente que ama mais a mãe do que ama Jesus. É crente, vai na igreja, mas é idólatra. E tem gente, que eu acho que é a maioria, que ama mais o dinheiro do que Jesus. Ai, pastor, então eu sou idólatra, pastor. Pois é, vai analisando aí. Vai analisando aí que você pode ser um baita idólatra achando que você serve a Deus. E idolatria, Deus deixa bem claro, lá no livro de Apocalipse, tô sentindo de colocar na live, tá? Vou colocar na live para vocês. Livro de Apocalipse, Deus está dando aqui, eu vou até abrir aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês na live. Está escrito assim. Apocalipse, capítulo 21,
Não ia colocar, mas o senhor está dirigindo, né? Para você entender que idolatria tira a gente da salvação. Versículo 8, está escrito assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, olha agora, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então Deus está deixando bem claro aqui. Deus está deixando bem claro que não vai entrar nas mansões celestiais. Pastor, então tem muito crente que está enroscado. Irmão. Você sabia que quem não está na igreja às vezes está melhor, sabe por quê? Porque ele não conhece a verdade. Você está na igreja, você já conhece alguma fração da verdade. E se você se manter idólatra, e a idolatria muitas vezes não está no ídolo que está do lado de fora, está no ídolo que está do lado de dentro, que é o pior tipo de idolatria, porque a gente não vê que o dinheiro está no lugar de Jesus no seu coração. A gente não vê que outras coisas estão no lugar de Jesus no seu coração. É uma idolatria disfarçada. É uma idolatria que dá para esconder dos homens, mas de Deus não. Pastor, Jesus me salva. Começa a clamar aí, irmão. Começa a clamar. Se você está se identificando, começa a clamar. Jesus, eu preciso de libertação, Jesus. Pois é. Ou se liberta em Jesus, ou não vai entrar lá não. Porque não é eu que estou falando isso aqui. É Apocalipse 21:8. Jesus me ajuda. Irmão. Propósito da live aí dessas mensagens proféticas. Pregação do verdadeiro evangelho. Não é a pregação do evangelho. Você já sabe disso. Você está ouvindo a live pela primeira vez. Se você ouvir as mensagens anteriores, você vai ver que a gente já falou sobre isso. Né? Aí no versículo 2... Olha que coisa interessante, como Deus vai ensinar ele. O que tem Deus aqui nessa forma de Deus guiar esse homem, levar ele lá no meio do vale? O vale tem ossos. Por que Deus está fazendo isso? O versículo 2 vai trazer para nós. Está escrito assim: e me fez andar ao redor deles. Vou repetir para você mentalizar essa parte do versículo 2. E me fez andar, e olha agora, ao redor deles. Em outras palavras, agora os ossos vão ficar no centro e Ezequiel está andando em volta. E a pergunta é, por que Ezequiel agora está dando voltas na visão que Deus está dando e está colocando os ossos que ele estava contemplando lá no vale no centro? Por que os ossos estão no centro? E aí o Espírito Santo mostrava que as almas que estão perdidas, preste atenção, as almas que estão perdidas, que não ouviram falar do Evangelho, estão sendo representadas por estes ossos. Porque o crente que conhece e não pratica, preste atenção que isso aqui é muito sério. O crente que conhece e não pratica, ele está na carne. E a carne, a gente sabe que quando ela age sem a vida de Deus, né? O morto, o cadáver, ele apodrece. Então são pessoas que já estão condenadas por estarem dentro da igreja. É por estar numa igreja e não fazer o que Deus fala que você está condenado. Porque você tem carne, mas aqui essas almas que estão sendo representadas pelos ossos, elas estão no pecado, mas elas estão sendo representadas pelos ossos porque apesar de estar também no pecado, elas ainda não conhecem a verdade do Evangelho. Então Deus está tratando elas como se elas não tivessem carne, como se elas tivessem só os ossos. Ou seja, elas são ignorantes. Elas são pessoas que ainda têm uma desculpa. Tá no pecado? Tá no pecado. Tá no erro? Tá no erro. Mas alguém foi lá avisar ela que ela tá no erro? Alguém foi lá pregar para ela que ela tá vivendo uma vida que não agrada a Deus? Não. Às vezes não. Muita gente não. Então Deus tá olhando e não tá vendo o pecado dela inicialmente. Deus tá vendo só os ossos. Deus tá vendo só a estrutura dela.
Porque quando ela receber a palavra, e se ela não se acertar com a palavra, aí ela passa a ser digna de condenação. Mas enquanto ela não conhece, Deus está falando que elas são a representação dos ossos. Então o Espírito Santo está trazendo aqui para Ezequiel vários aprendizados. Veja como Deus está ensinando Ezequiel aqui. E um dos aprendizados, que é o aprendizado central deste texto, é que Deus está querendo que Ezequiel pregue, que Deus está querendo que Ezequiel vá, Deus está querendo que Ezequiel alcance quem? As pessoas que já ouviu de Jesus, que passou pela igreja? Não, não é essas pessoas que Deus tem alvo nessa palavra. Deus está querendo alcançar aquele que não chegou a mensagem até ele, é aquele que ainda não entendeu nada do Senhor, porque para ele ainda tem uma chance. Para aquele que ouviu a mensagem e está dentro da casa de Deus e não se acerta, é idólatra, é isso, é aquilo, Deus está olhando ele como um cadáver. Se não mudar de atitude, vai se perder dentro da igreja. Olha que absurdo, mas é verdade. Agora, para aquele que está fora, para aquele que ainda não sabe a verdade, esse daí está sendo o aprendizado que Ezequiel está recebendo do Senhor, como que o Senhor dizendo: Ezequiel, eu quero que você pregue para este público. Eu quero que você vá fazer missões em cima dos ossos. Coloca eles no centro. E você, Ezequiel, vai ficar andando em volta. Por quê? Porque o objetivo, Ezequiel, do meu ministério na tua vida, e eu estou trazendo isso para você entender, é que você ganhe estas almas. É que você ganhe os ossos para mim. Que você vai ser usado por mim para trazer vida a esses ossos, para você trazer transformação nessas pessoas que estão afastadas do Evangelho, ignorantes no Evangelho. Então Deus está trazendo para nós, irmãos, uma mensagem missionária. O Espírito Santo está dizendo para você: abre teus olhos, começa a entender que você tem que fazer missões. Por que Ezequiel está dando volta em volta dos ossos? Deus está mandando mastigar. Porque Deus está falando para Ezequiel: o centro da tua vida, Ezequiel, eu vou te dar tudo, vou te dar as bênçãos que eu tiver para te dar. Mas o centro, o principal, o foco da tua vida é que você coloque as almas ignorantes como alvo da tua pregação. Deus me faz lembrar de Jonas, né? Quem conhece a Bíblia, quem não conhece eu vou explicar, mas quem conhece a Bíblia vai se identificar fácil. Jonas era um profeta que Deus mandou ele pregar para Nínive. E Nínive era uma cidade muito idólatra, mas eles eram ignorantes, né? E eles eram muito maus, né? Dizem aí as pesquisas aí, os historiadores, que eles eram um povo ruim. E por isso Jonas, vendo a ruindade, sabendo a ruindade deles, Jonas não queria ir lá pregar. E aí a gente sabe pela história bíblica que Deus, né, Jonas vai parar no ventre do peixe, e aí e tal, passa grandes sofrimentos, aí ele acaba chegando ali na cidade, né, no Nínive, para resumir, né? Ele não queria no primeiro momento, mas Deus dá gera umas circunstâncias ali, trata com ele acaba chegando na cidade de Nínive. E aí, quando ele acaba chegando na cidade de Nínive, ele vai e tem que pregar, e prega para essa cidade, e a Bíblia diz que eles se arrependem, né? Então, o Jonas queria pregar, mas não queria pregar para aquele tipo de público, mas o Espírito Santo está trazendo Ezequiel aqui para ensinar para ele, e para ensinar para você, até que é cristão também, que Deus nos chamou nessa última hora para esse tipo de gente. Pessoas que são, às vezes, uns pecador terrível, mas é uns pecador que ainda tem esperança, porque são ossos. Eles não entendem a palavra do Senhor, as coisas não fazem sentido. O que é a representação dos ossos? É uma coisa que não se conecta com a outra. Você já pegou um monte de osso seco? Um osso não está ligado no outro, como num corpo normal. O osso está ali, é um monte de osso empilhado. Eles estão ali, mas não estão ligados a nada, não estão ligados a ninguém, não estão ligados à verdade, não estão ligados a nada de Deus. Não faz sentido para eles. Mas o Espírito Santo quer que a gente faça essa obra missionária. Ah, pastor, mas Deus me prometeu um monte de coisa. Deus vai cumprir as outras bênçãos, as outras promessas, mas essa promessa tem que ser a primeira. Pastor, eu nunca tive no meu coração que eu tenho que ser um missionário.
Mas não é o cara do púlpito que tem que fazer essa missão, pastor? Não é o pastor e os obreiros? Não, irmão, é você que está sentado no banco, que é o maior missionário. Sabe por quê? Porque o obreiro e o pastor prega lá dentro do culto. Você, quando acaba o culto, vai para tua casa, vai para o mundo. E é lá no mundo que as missões acontecem. É lá no mundo que você vai atrás dos ossos secos. É lá no mundo que estão as almas para você pregar para ela. Ai, pastor, mas isso aí o pastor já não faz? Pois é, mas o pastor vai fazer a parte dele, o obreiro lá vai fazer a parte dele. Mas quem é que vai para casa? Quem é que vai para o trabalho na segunda-feira? Quem é que vai para a cidade na terça-feira? Quem é que vai lá para a faculdade na quarta-feira? Não é você? Você é um missionário lá. Pastor, não me pregaram nada disso, pastor. Pregaram para mim que eu tenho que ir no domingo, dar o dízimo e tá tudo bem. Pois é, um evangelho do inferno. Um evangelho onde nem você vai se salvar muitas vezes, né? Onde muitos, né? Colocando uma forma melhor, muitos que estão nessa vidinha espiritual aí, que é uma vidinha meia boca, não vai se salvar, porque ele tá lá, mas ele não é liberto. Ele tá lá, mas ele não faz missão. Ele tá lá, mas não faz nada. Ele tem a idolatria do lado de dentro, que ninguém vê, mas Deus vê. Tá entendendo o negócio, irmão? Então eu entendi, irmão, nessa palavra, que Deus está nos chamando para viver missões. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Ah, você não sabe pregar, mas você não pode falar para a pessoa que ela tem que... Você não pode fazer um convite para ela vir na igreja? Começa assim, fala que Jesus ama ela. Né? Jesus te ama. Já é uma primeira mensagem, tem três palavrinhas aí. Jesus te ama. Aí você faz o convite para ela vir na igreja. Você já foi um missionário, já fez uma missão. É claro que Deus não quer que você vai parar aí, né? Deus não quer que você pare nesse ponto, que você fique fazendo só essa missão. Porque tem crente que faz essa missão, mas não evolui, né? Ele não sai daquilo. Também não pode. Não é isso que Deus nos chamou para fazer. Mas começa assim. Começa com as pequenas coisas. Começa com as primeiras mensagens. Começa com as primeiras atitudes de fé. Né? Eu me lembro na minha juventude, irmãos, né? A gente não é perfeito, né? Ninguém é perfeito, Jesus é que é perfeito, mas eu comecei a fazer uma contabilidade uns dias aqui. Eu me lembro, fulano, preguei para ele, foi para a igreja, aceitou Jesus, não sei quem aceitou Jesus, não sei quem aceitou Jesus, não sei quem aceitou Jesus, casou, hoje está até nos Estados Unidos lá, e hoje ele é pastor. Eu fui me lembrando de pessoas que na minha juventude eu preguei. Eu creio que eu deveria ter pregado até mais, né? Que uma vez o Senhor falou para mim que eu deveria anunciar mais o evangelho, porque tinha muitos que precisavam me ouvir, né? E olha que eu trabalhava para Jesus de uma certa forma, mas eu noto, irmão, que a igreja é uma igreja que está vivendo pro seu ventre. A gente não está preocupado com os ossos secos. Por que a gente está preocupado com os ossos secos? Porque a minha vida está molhada, porque a minha vida está refrescante, porque a minha vida está tranquila, porque eu estou na brisa, estou tranquilo. Então, como eu não tenho sede, eu tô nem aí. A gente, né, o comportamento de muitos é que não tá nem aí. Mas o Espírito Santo tá trazendo para nós uma reflexão, você não tem sede de algumas coisas, mas tem gente que tem sede de muita coisa e tem sede de conhecer o Deus verdadeiro. Ai, pastor, essa palavra é difícil. Não, irmão, essa palavra é realidade. Essa palavra precisa acordar. Olha o que está escrito aqui, ó. E me fez andar ao redor deles, versículo 2. Eram muito numerosos. Olha quanta gente para ganhar. E aí está escrito um detalhe aqui, ó. Na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Tá vendo? Está confirmando o que eu falei? Eles estão secos de muita coisa, às vezes estão secos até de bênçãos materiais, mas eles estão sequíssimos, quer dizer, estão mais secos ainda das coisas de Deus, porque eles não sabem nada do evangelho. Então eles estão seco natural e às vezes estão muito mais seco espiritual. Estão sequíssimos. Tá entendendo o negócio? E um detalhe importante, eles eram muito numerosos, olha o versículo 2 aí, na superfície do vale, e em outras palavras, eram pessoas que estavam à mostra. Porque o texto não diz que os ossos estavam enterrados. Presta atenção que isso aqui é estratégia do céu para você pregar.
para você anunciar o verdadeiro evangelho. Porque se os ossos estão enterrados, você não sabe onde estão. Você não teria como ir lá anunciar o evangelho. Então o que Deus vai fazer? Presta atenção que eu estou sentindo Deus aqui forte, irmão. Estou quase dando lugar aqui para dar glória a Deus, falar em língua estranha. O Espírito Santo está mostrando, eu não vou entregar para você um caixão para você abrir. Eu vou entregar para você ossos que estão muito numerosos, e aqui o texto diz, na superfície do vale, eu vou colocar as almas na tua frente. Porque se está na superfície, está do lado de fora da terra, dá para você ver. Eu vou botar ele diante de você, eu vou criar uma circunstância que eu vou aparecer, vou fazer aparecer para você na sua frente as pessoas que você precisa ministrar. Ai, pastor, eu não sei onde estão. Então deixa comigo, eu vou te ajudar nessa pregação. Eu trago as almas, você prega. Jonas teve que ir até Nínive. Jonas teve que ir. Por quê? Porque naquele momento a missão dele era essa. Mas nesse tempo agora, Deus vai trabalhar numa colheita muito rápida. Oh, glória a Deus. Deus vai trazer, irmão, aleluia, muitas almas na tua frente. Deus vai colocar muita gente na sua vida, na sua vista. As almas vão estar assim, ó, chorando, pedindo ajuda. Na superfície do vale. Elas estão lá no vale, estão sofrendo. Por isso que Deus leva Ezequiel lá no vale. Porque é lá no vale que está o sofrimento, é lá que elas precisam. Então você vê, Ezequiel vai no vale. Deus já guiou ele lá. Mas ao mesmo tempo Deus não fala, Ezequiel cava e descobre onde estão os ossos. Deus ajuda ele. Deus coloca os ossos na superfície do vale. Olha, Ezequiel, está na tua frente. Prega aí. Profetiza aí, Ezequiel. Olha que maravilha, irmão. Tá percebendo o que Deus está falando? Então o Espírito Santo está dizendo para nós, né? O Espírito Santo está trazendo para nós, ele vai trabalhar conosco, nós não vamos trabalhar sozinho. Tá percebendo como que vai ser essa colheita? Ele leva no vale, ele já guiou Ezequiel. Ezequiel não queria ir para lá a princípio, foi Deus que levantou ele, pegou ele pela mão do Senhor por cima e levou. Fez ele andar e ele chega lá no vale. As circunstâncias que Deus vai trabalhar na sua vida já vai te levar para onde você tem que ir, desde que o Senhor esteja no controle, né? Aí chega lá, ele olha, ele vê os ossos. Ele não precisa desenterrar. Ele não precisa meter a mão no caixão dos outros. Ele não precisa meter a mão na morte alheia. Não precisa, não. Ele não precisa defraudar túmulo. Deus bota os ossos tudo na frente dele. E Deus fala, Ezequiel, profetiza. Então eu estou trabalhando com você, Ezequiel. Quem tem o poder para ressuscitar sou eu, mas quem vai falar as palavras é você. Tá percebendo que Deus trabalha numa parceria? Olha os dois lados da moeda aí que nós temos falado. Tudo Deus trabalha sempre através de duas coisas. Então o Espírito Santo vai te levar diante das almas. As almas vão vir até você, né? E você vai ter a visão na superfície do vale e você vai ver aqueles ossos sequíssimos. Tá precisando de bens materiais, tá precisando de ajuda, tá precisando de palavra de Deus, tá precisando de cura, tá precisando de, sei lá, tá precisando de muita coisa. Vai ser muita gente sequíssima que vai vir ao teu encontro, que vai vir ao encontro daquele que está sendo guiado pelo Espírito Santo. Aí no versículo 3, oh glória a Deus, a Bíblia diz assim, ó, então me perguntou, o que isso fala, pastor? Isso fala que Deus já começa um diálogo com o seu profeta. Só que quem fala não é o profeta, porque na oração a gente entende assim, eu vou orar e vou pedir coisas para Deus, né? Só que aqui não está escrito assim. Aqui diz que Deus é que fala com o profeta, não é o profeta que fala com Deus. Como assim, pastor? É porque se Deus está falando com o profeta, é porque o profeta já tinha falado com Deus antes. Tá entendendo o negócio? Tá escrito assim, ó, filho do homem, ele vai fazer uma pergunta para Ezequiel, acaso poderão reviver estes ossos? Quem tá falando pro profeta é Deus. Por que Deus está se manifestando ao profeta? Porque o profeta já estava orando, falando com Deus antes da missão acontecer. Tá enxergando? Tá percebendo que a oração tá participando? Só que a oração aqui não tá aparecendo. Por quê? Porque não precisa. E aí nós entramos no texto que eu coloquei também no início,
para nós meditar, que está aqui em 1 Coríntios 12, versículo 4, né? Capítulo 12, versículo 4, que diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ou seja, Deus está dizendo que os dons do Espírito Santo são diversos. Ou seja, Deus tem muitas maneiras de trabalhar, mas o Espírito é o mesmo. Sabe o que eu entendi com essa palavra, irmão? Eu entendi que se Deus tem vários dons para nos dar, uma parte desses dons a gente usa quando ninguém vê. Quando Ezequiel está orando, ele está usando a intimidade, que seria a sua conexão com o céu, mas ninguém está vendo. Ele está usando a sua comunhão com o céu, mas ninguém está ali para aplaudir. Quando ele aparece no versículo de número 3, que Deus fala com ele, aí já muda de figura. Por quê? Porque aí Deus está usando o dom que todo mundo vai ver. Ai, pastor, eu nunca pensei desse jeito. Pois é. Irmão. Porque ele está usando o dom, olha só, ele está usando o dom em duas etapas distintas. Por que Deus fala com ele? Não é ele que fala com Deus, porque ele já tinha falado com Deus antes. Só que ele estava usando os dons que ele tinha, uma parte pelo menos, lá na intimidade. Então, para fazer missão, não é sair a fazer missão e achar que vai converter as pessoas. Presta atenção. Você tem que desenvolver a intimidade dos dons que são diversos, que nós lemos lá, 1 Coríntios 12, 4, na intimidade. Uma parte dos dons é na intimidade. Na intimidade, eu começo falando com Deus, pedindo para Deus orientação. No versículo 3 de Ezequiel 37, a Bíblia diz que Deus fala com ele. Deus faz uma pergunta para ele. Agora é uma coisa pública. E Deus faz uma pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus está falando: Ezequiel, essa situação aí tem como mudar? Aí a resposta de Ezequiel no mesmo versículo 3 diz: respondi, Senhor Deus, tu o sabes. A resposta de Ezequiel está trazendo para nós uma lição, irmãos. É claro que Ezequiel, ele crê, presta atenção, ele crê que Deus tem o poder. Deus é todo poderoso. Mas quando ele diz assim, tu o sabes, quando ele responde assim para Deus, ele está dizendo para Deus: Deus, estou na tua dependência. Ou seja, eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei como o Senhor quer agir, eu não sei como o Senhor quer me guiar, eu não sei com quem o Senhor de fato vai falar. Então aqui está a chave do verdadeiro profeta missionário da última hora: depender do Espírito Santo em todo o tempo. Depender do Espírito Santo não é lá no horário de culto. Você está na segunda-feira no teu trabalho, o Espírito Santo pode falar: vai lá no fulano e faz tal coisa. Vai lá na fulana, fala tal palavra. Vai lá na fulana, dá um recadinho para ela. Ah, pastor, mas ali é local de missão? É ali que a missão acontece. Aprende o verdadeiro evangelho, meu irmão. Essa missão que não sai de dentro das quatro paredes não é missão. Deus está falando revoltado aqui no meu coração, que esse tipo de missionário Deus não quer. E só sabe ser bom pregador dentro da igreja. Por favor, vamos pregar nas esquinas, vamos pregar nas praças, vamos pregar no trabalho, vamos pregar na faculdade, vamos pregar, pregar na escola. Vamos pregar num local onde você vai comprar um lanche e você olha para a pessoa que tá te atendendo, para o atendente, e o Espírito Santo fala alguma coisa que você vai entregar para essa pessoa e você vai lá e entrega. Pastor, mas Deus guia a gente assim? Ô, irmão, bem-vindo ao Evangelho verdadeiro. Se você não conhece esse Evangelho, é porque não te apresentaram o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que te apresentaram é o Evangelho das boas maneiras, aonde eu tenho que ser enturmado, aonde eu tenho que ser social. Isso aí não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com a verdadeira missão, tá percebendo? Porque que adianta eu me dar tão bem com os meus irmãozinhos e os ossos secos tá lá fora morrendo?
E os ossos secos estão lá fora precisando da minha palavra, mas eu estou lá com os pés para cima dentro da igreja. Só que na igreja eu sou popular, na igreja eu sou enturmado. O que adianta? O que adianta eu ser uma pessoa socialmente aceita se eu não vou lá no meio social onde tem pessoas rejeitadas pela sociedade que Deus quer me usar para pregar? Ai, pastor, Deus está dando nos dedos, hein, pastor? Irmão, acorda. Esse evangelho aí é muito medíocre, irmão. Evangelho porco, desculpa a palavra. Sabe por que é porco? Porque tirou o objetivo principal do evangelho. Qual o objetivo principal? Ezequiel dando volta em volta de osso. Ezequiel dando voltas em volta dos ossos, está aqui no versículo 2, e me fez andar ao redor deles. Eles são o meu alvo. Ai, pastor. Tem gente, pastor, que vai ouvir essa mensagem, não vai nem mais querer ouvir as lives. Então não ouça. Mas se você quer ir para o céu, se você quer pregar a palavra como ela é, se você quer fazer missões como Deus nos mandou fazer, porque Deus não pediu para a gente fazer missões. Vou colocar aí no texto aí, né? Mateus, pega aí, você vai aprender a palavra, irmão, como ela está escrito. Como está escrito, Mateus 28, aparece em mais de um evangelho, mas eu vou pegar no Mateus 28, porque o Mateus 28 é o evangelho primeiro, né? Mateus 28, a partir do versículo de número 19, está escrito assim, Jesus que falou: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Jesus está dando uma palavra aqui, ele diz ide. Ele não disse assim, se você quiser, você vai. Se você está num bom dia, você vai. Se você está com as contas em dia, você vai. Se você estiver de bom humor, você vai. Não é isso que está escrito, irmão. Ele falou ide. O que é esse ide? É uma ordem. Ai, pastor, é uma ordem. É uma ordem, irmão. É uma ordem. Ele mandou ir. E se eu não vou, eu estou desobedecendo o Senhor. Então o rei não está reinando no trono, na arca. Só que lá ele mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso que diz o Evangelho? É isso que está aqui, ó, em Mateus 28? Está escrito aqui, ó. Vamos pegar aqui o texto aqui. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que dá para entender? Dá para entender que Deus está comissionando primeiro o ministério levítico. O que é o ministério levítico? O ministério que está no púlpito da igreja. Porque se vai batizar, a princípio é uma autoridade eclesiástica, a princípio. Só que se você abrir a tua Bíblia, no capítulo de número 16 do Evangelho de Marcos, né? Se nós abrirmos aqui no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, no versículo 15, está escrito de novo. Mas por que Deus fala de novo? Porque aqui Deus não está falando que é para batizar. Por quê? Porque essa missão não fica só para o ministério levítico, não é só para quem é obreiro, pastor. Essa missão é para toda a igreja. Quer ver? Olha o que diz aqui, ó. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá percebendo que esse ide não está falando agora de batismo? Ou seja, é a missão sendo estendida para o crente do banco. Pastor, crente do banco também tem ministério. Crente do banco também é missionário. Deus falou lá do batismo, referenciando a princípio, vamos colocar o ministério do púlpito, pastor, obreiros, pessoas que têm uma incumbência ministerial reconhecida. Mas aqui Deus está falando, e disse-lhes para quem? Aqui a Bíblia não fala. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão é para a igreja. A missão é para a noiva. A missão é para quem tem vontade de agradar Jesus. Se você não quer agradar Jesus, é porque você não quer o céu. Bom, aí você faça a sua escolha. Mas se você quer ir para o céu, você tem que fazer força para outros irem para o céu.
Você tem que fazer força para ganhar outros para Deus. Porque você não pode querer ir para um lugar egoísta e só você vai para lá. Você tem que querer levar gente com você. Não faz sentido? Isso é o amor ao próximo. Ah, pastor, nós temos que amar. Então, amar é pregar. Porque eu vou pregar, às vezes, duro, vai doer, mas às vezes ele vai converter. Não quer dizer que todos vão converter, mas às vezes alguns vão converter, até na pregação dura. Então eu amei ele sendo duro com ele. Depende como Deus me der para falar. Não quer dizer que eu vou pregar duro para todo mundo, quer dizer que Deus vai me guiar, mas, né, tá dando para entender. E aqui ele diz, pregai o evangelho a toda criatura. A gente gosta de pregar para os crentes, né? E a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, né? Se nós abrir o evangelho de João, né? Diz que aqueles que creem são chamados filhos de Deus. Então, a Bíblia está mandando aqui no evangelho de Marcos pregar para toda criatura, ou seja, aqueles que não conhecem, que é o que está aqui em Ezequiel, os ossos. Ai, pastor, Jesus amado. É, irmão, Jesus amado. Porque pregar na igreja, irmão, ser conhecido como um pregador de nome dentro da igreja, o irmão aí tem sabedoria, o irmão aí é de Deus. Irmão, ficar pregando dentro do aquário é bom, irmão, mas vamos pregar fora? Vamos buscar novas águas? Vamos buscar novos crentes para se converter para Jesus, para nós aumentar o povo que vai para o céu? É isso que Deus está falando aqui nessa mensagem, irmão. Se a arca é um reflexo do trono, como é que Deus reina? Quando ele assume que ele ganha filhos. E se ele ganha filhos, é porque a gente prega, e porque a gente prega, o Espírito Santo vai convencendo algumas almas da justiça, do pecado e do juízo. E aí as almas se convertem, aí as almas vêm para Cristo, e aí o povo de Deus aumenta, e aí o nome do Senhor é glorificado. O Espírito Santo está clareando aqui, irmãos. Está muito clara a mensagem. Por isso que ele fala no capítulo 37, no versículo 3, né, quando Deus pergunta, acaso poderão reviver estes ossos? Aí ele responde, Senhor Deus, tu sabes. Ou seja, Senhor, eu estou na tua dependência. Se o Senhor mandar falar, eu falo. Se o Senhor mandar orar, eu oro. Se o Senhor mandar cantar, eu canto. Se o Senhor mandar dar alguma coisa para alguém que vai gerar um testemunho, eu dou. Eu já vi isso acontecer. Deus chegar no pastor e falar assim, vai, recebe essa daí, eu quero ver se nossos ouvintes, nossos amados irmãos vão aguentar essa. Eu já vi Deus falar para um pastor, pega seu carro e dá para a igreja. Né? Eu vi Deus falar para um obreiro aqui. Aí ele pegou e falou para Deus, não vou dar não, só tenho esse. Né? Aí ele disse que no outro dia lá, passou um tempinho, uma missionária lá que Deus tinha mandado ele dar o carro, a missionária me aparece com um carro melhor do que o dele. E aí ele falou, pô, pastor, eu entendi. Eu não quis dar, Deus levantou outro para dar. Quer dizer que ali estava até uma bênção a maior para mim, mas eu não tive fé, fiquei segurando o carrinho ali e não entreguei. Tá percebendo o desapego das coisas materiais? Tá percebendo? Ah, pastor, mas Deus pode falar isso para mim? Isso não quer dizer que ele vai falar, mas quer dizer, irmão, que a gente tem que se doar. É isso que Deus quer falar aqui. Não tô falando que Deus tá mandando você dar teu carro para alguém. Não seja literal, né? Entenda o que Deus quer falar. Mas eu tô falando que a gente precisa entender o evangelho. O evangelho é a gente tirar de nós para dar para quem precisa. E o que tá em nós? O Rei, o Senhor Jesus Cristo. E Ele quer alcançar as vidas. Ele quer alcançar os perdidos. E como é que ele vai alcançar se a gente não sai de dentro das quatro paredes? Deus está meio irado aqui, está falando com alguém aí. Estou tentando prosseguir, ele não está deixando, viu, irmão? Aí, no versículo 4, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Disse-me ele... Agora Deus vai mandar o Ezequiel fazer o que tem que ser feito. No caso do Ezequiel, Deus vai dar uma direção para ele que é a seguinte. Deus fala assim, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqui a gente pode entender por que a palavra não é literal. Escute o que eu vou dizer. A revelação você tem que entender. Porque se nós levar para o lado literal, para meditar. Deus está mandando o profeta profetizar para os ossos. E ele diz, ouvi a palavra do Senhor.
Só que você sabe tão bem quanto eu que osso não tem ouvido. Osso não escuta. Faz sentido? Com certeza. E por que Deus manda Ezequiel dizer para os ossos, ouvir a palavra do Senhor? Primeiro, porque tudo que está no mundo, na natureza, no universo, obedece Deus quando ele falar. Quando Deus disse lá, haja luz, a luz não existia, mas ela teve que existir, ela passou a existir. Quando Deus disse, haja porção seca, a terra existiu. Porque quando Deus fala, acontece. E aquilo que Deus cria, continua obedecendo a Deus se Ele quer. Então, está falando da soberania, do poder que Deus tem. Se Deus falar para alguma coisa, para alguma circunstância, faz isso, aquela circunstância, aquela matéria, aquele elemento natural, ele vai ter que obedecer, porque foi Deus que criou ele, inclusive. Então, essa é a primeira parte. Mas a verdade que Deus quer trazer aqui é porque está falando que os ossos secos é uma linguagem, é uma figura para almas. Porque se eu entender que osso é osso, na literalidade não faz sentido. Mas se eu entender que ossos secos são almas que estão perdidas, que não conhecem Jesus, então eu vou falar com os ossos, que são as almas, e as almas podem ouvir. As almas podem receber a palavra. Aí no versículo 5, oh glória, diz assim, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Então a obra do Espírito Santo, presta atenção nisso aqui, por favor, redobre sua atenção. A obra do Espírito Santo é uma obra crescente. Não é porque ele fez algo na vida de alguém que está tudo resolvido. Porque a primeira palavra que vem no versículo 5 é que o Espírito vai entrar nos ossos. Em outras palavras, o Espírito vai entrar do lado de dentro das almas. O Espírito vai habitar. Eu não falei para você no início da mensagem que o nosso corpo é um trono e que Jesus quer se assentar no trono, que Deus quer se assentar no nosso coração? Por isso que se o meu interior é um trono, o Espírito Santo usa Ezequiel para dizer, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ou seja, o Espírito Santo vai para dentro da pessoa. O Senhor Jesus vai se assentar na pessoa, o Pai vai se assentar na pessoa. Deus vai se assentar na pessoa. Por quê? Porque Deus primeiro precisa mudar o que está dentro da pessoa. Porque é lá que o trono está. É lá que o governo tem que ser trocado. O governante da antiga eleição, que a antiga eleição representa o governante que vai ser substituído, que era o diabo, vai dar lugar a Jesus. Vai dar lugar ao Espírito Santo. Porque se ela não deixar Jesus entrar dentro dela, note bem, ela não vai ser um trono para o rei reinar. E se o Espírito não mudar ela por dentro, não adianta Deus fazer algo por fora. Então a primeira obra de Deus na vida de alguém é que a pessoa receba a mensagem, receba Jesus. Para que a pessoa receba a vida nela. Para que ela passe a ser uma arca. Oh, glória a Deus, que lindo, né, irmãos? O processo de Deus, ele é todo coerente, né? Ele é todo confirmado. Aí Deus diz aqui no versículo 6, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Então agora Deus está mostrando o desenvolvimento da salvação. Por tendão é uma parte. Fazer crescer carne, a segunda parte. Estender pele é a terceira parte, que a pele é aquilo que vai aparecer do lado de fora, né? Tendão e carne não vai aparecer. Então tem um crescimento na vida espiritual dessa pessoa. Então isso fala, aqui isso mostra a função do ministério
da igreja e também do ministério pastoral e dos obreiros, porque uma vez que você, que é do banco, vai lá e ganha alma, e você acompanha ela algumas vezes, a continuidade dessa salvação é quando ela vem para dentro da igreja, porque lá dentro da igreja o pastor vai discipular, o pastor vai ensinar, o pastor vai mostrar a profundidade do evangelho, porque lá ela conheceu Jesus, o Espírito entrou nela, ela já está experimentando a nova vida, é uma semente que entrou nela, agora essa semente tem que crescer. Então Deus fala, vou pôr tendão, vou fazer crescer carne, e depois eu vou pôr pele, quer dizer, eu vou começar a formar um corpo. Isso chama-se desenvolvimento da salvação. A salvação, ela vai se desenvolver. Aí, você que é membro de banco, traz a alma para a igreja, e na igreja essa alma continua sendo edificada, ela continua sendo trabalhada através da igreja como um todo. Porque lá na missão, é você que é do banco, que foi lá e ganhou a alma. Mas a alma agora recebeu Jesus, mas Jesus está do lado de dentro, está aqui no versículo, ele fala que faria entrar, é do lado de dentro. Mas no versículo 6 diz que ele faria tendões sobre. Aí ele diz, farei crescer carne sobre. Aí ele diz, sobre vós estenderei pele. Tudo é sobre, é tudo acrescentado, né? E aí ele termina dizendo, e porei em vós o Espírito e vivereis. Aí você pode se perguntar, pastor, mas por que ele vai colocar o Espírito no versículo 6, se no versículo 5 ele já fez o Espírito entrar? E aqui vem outra revelação, porque no versículo 5 o Espírito entrou dentro, no versículo 6 o Espírito vai crescendo dentro da pessoa, e aí a pessoa vai como um copo que enche, esse copo vai derramar. Então o Espírito vai ser derramado do lado de fora. O nome disso é batismo com o Espírito Santo. Oh, glória! E porei em vós, tá vendo? Não é dentro, versículo 6. Depois da pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. Para quê, pastor? Para que ele possa ser um missionário também. Então, para você ser missionário, irmão, missionária, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, porque isso aqui, irmão, está sendo profetizado para Ezequiel, para osso. Se você já é crente, piorou, você já devia estar buscando o batismo com o Espírito Santo faz tempo. Porque se Deus quer dar o batismo, se Deus quer acrescentar uma medida do Espírito do 6, que não fez no versículo 5, que nós entendemos aqui que é o batismo com o Espírito Santo, significa que é o batismo com o Espírito Santo do lado de fora, um revestimento espiritual, uma roupa espiritual, porque o copo pensa na água como espírito, o copo é o nosso corpo. Quando o copo enche, o que a água faz? Ela transborda, e aí ela vai inundar o lado de fora do copo. É o que vai acontecer no versículo 6. Só que está sendo profetizado para os ossos secos. E você que já é crente e não busca o batismo com o Espírito, irmão, o que está acontecendo? Está acontecendo que não te deram essa direção do Espírito. Não te deram essa perspectiva. Eu falei em uma das outras mensagens aí, que Pedro acaba de pregar, né? Se você for acompanhar, se você viu, você vai se lembrar. Se você não viu, dá uma checadinha nas mensagens anteriores, você vai ver que Pedro acaba de pregar ali em Atos 2, e a Bíblia diz que Pedro, depois que acaba de pregar, a Bíblia diz que ele fala, e crê no Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo, ou seja, ele já propõe batismo com o Espírito Santo logo na conversão dos crentes. É o que está acontecendo aqui em Ezequiel. Versículo 5 diz que o Espírito vai entrar, no versículo 6 diz que o Espírito vai ser colocado em vós. Não fala que é dentro, fala que é em, quer dizer, na pessoa, mas é a transbordar do Espírito do lado de fora. Tá entendendo a visão? Eu creio que essa mensagem, irmãos, ela é inconfundível. Se você ama Jesus, você vai entender que o evangelho que te pregaram não é o evangelho. Pastor, e por que isso durou tanto tempo a minha cegueira? Porque, irmão, por dois motivos. Primeiro, pela conveniência dos teus líderes. Eu tenho que falar. Segundo,
Porque nós estamos na iminência da volta de Jesus. Então Deus está recrutando os últimos missionários que vão passar pela terra, para que os últimos missionários façam as missões que têm que ser feitas, para que possamos levar mais e mais almas para o céu, que é, a princípio, para onde a gente quer ir. Então vamos levar pessoas junto conosco. Vamos carregar, né, essa honra de ter alcançado pessoas que também vão entrar nas mansões celestiais junto conosco. Isso é o amor ao próximo, que é o segundo mandamento lá, que diz que quem faz isso cumpre a lei. Então o amor ao próximo não tem nada a ver com ser social, viu? Pega aí, viu, irmão e irmã? Tem nada a ver com ser bem querido na igreja, ser bem aceito pela comunidade cristã, ser bem aceito pela família. Não tem nada a ver com isso. Isso daí é o politicamente correto. Deus está longe do politicamente correto. Porque o politicamente correto não te faz fazer as loucuras, não te faz ir para o vale, não te faz estar no meio do vale cheio de ossos, não te faz andar ao redor dos ossos, não te faz profetizar para osso. Isso não tem nada a ver com politicamente correto, porque isso é coisa para louco, isso é coisa para pessoa que no natural ela está fora da casinha, mas é esse missionário que Deus está procurando, que não é politicamente correto, que está fora da casinha. Porque a Bíblia diz que o evangelho é loucura. Bem-vindo ao evangelho, porque se o evangelho for normal, não é evangelho. Ai, pastor, complicou minha vida agora, pastor. Eu estou vivendo uma hipocrisia. Eu estou vivendo uma farsa, pastor. Talvez tem gente que está me ouvindo, está falando assim, eu estou vivendo uma mentira, 30 anos vivendo uma mentira. Pois é, então vamos acordar. Vamos acordar. Ah, pastor, mas eu não sei pregar. Deus está dizendo aqui, através da palavra, que Ezequiel, ele até tinha experiência, mas ele falou, Senhor, eu não sei. É tu que sabes se esses ossos vão reviver. Ou seja, estou na tua dependência. Deus vai te usar do jeito que Ele quiser. É Deus que vai te dar a palavra, não é você que vai fazer o sermão, viu, irmãozinho? Viu, querido pregador? Tem alguém que está me ouvindo aí que gosta de ele acha que o sermão é dele, que é ele que monta a mensagem. Pois é, esse evangelho não é o evangelho de Ezequiel 37, não é o evangelho da Bíblia Sagrada, porque quando eu monto a mensagem, eu estou fazendo o papel do Espírito Santo. Essa mensagem que eu estou pregando para os irmãos aqui, irmão, eu já preguei ela aqui na igreja física. Ela saiu completamente diferente do que Deus está dando aqui. Completamente. A impressão que dá é que é outra mensagem, é o mesmo texto, é o mesmo molde inicial, mas Deus mandou mudar praticamente quase tudo aqui. Por quê, pastor? Porque quem está ouvindo precisa de outra palavra, precisa de uma outra interpretação, precisa de uma outra revelação. Você vai se comunicar com as almas, elas precisam entender. E para elas entender, eu preciso falar na linguagem delas. E como é que isso acontece? Isso acontece quando o Espírito Santo me usa, não quando eu monto o sermão. Ai, pastor, eu sou um obreiro fraudulento. Pois é, então vamos parar com isso. Vamos parar com isso hoje. Porque Deus quer te usar, não é você usar Deus. Deus quer falar. Não é você que tem que falar. Deus quer salvar, não é você que vai salvar. Você vai transmitir. Mas é Deus que vai vivificar. Está escrito aqui nos versículos. Versículo 6 diz, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. É o Espírito que dá vida. No versículo 6 ele diz, e porei em vós o Espírito e vivereis. É o Espírito que dá vida, não é você, pregador. Não é você, irmã missionária pregadora. Ah, pastor. É um choque, né, pastor? É um choque de realidade. E aí o versículo 6 termina. E sabereis. Você não sabe, mas você vai saber. Ezequiel é profeta, mas ainda não sabe. O que ele vai saber, pastor? E sabereis que eu... Olha aqui, ó. E sabereis que eu sou o Senhor. Ele é o Senhor, não é você. Ele é o que salva, não é você. Ele é o que liberta, não é você.
Ele é o que cura, não é você. Ele é o que manda falar e manda calar, não é você. Aonde você está no centro, o evangelho não está em você. Mas quando o Senhor vai colocar a gente no centro, aonde Ele quer que estejamos, que é onde Jesus nos quer, aí o evangelho verdadeiro se manifesta. Oh, aleluia! Eu estou sentindo uma glória do Senhor aqui, irmãos. Simpatizante da fé, ouvinte que nos ouve. E sabereis que eu, não é o seu eu, é o eu dele. É Ele que é o Senhor. É Ele que sabe as almas que Ele quer te usar para falar. Ele sabe onde elas estão. Ele vai colocar os ossos do lado de fora da cova, vai preparar a circunstância para você pregar, ele vai te preparar para você dar de encontro com essas almas, tá vendo? Tudo é ele fazendo, tá vendo ele fazendo? É ele operando. E ele vai te dar mensagem para transmitir. E o que você vai fazer? Deixar-se usar. Emprestar o seu coração como trono para ele reinar. É esse o nosso papel, essa é a nossa missão. Ah, pastor, agora eu estou entendendo que a mensagem do evangelho me foi omitida. A mensagem do evangelho me foi escondida. Pois é. Se você olhar para trás, irmãos, Deus está mandando fazer uma reflexão. Você vai ver que teve muita gente que o Senhor salvou que nunca ouviu esse evangelho. Então, talvez por nunca ter ouvido este evangelho, eles estavam até inocentes. Deus teve que santificar eles nos últimos dias de vida deles e levar eles. Porque eles nunca viveram uma vida de santidade durante a vida cristã deles. Só que agora, irmão, nós estamos na época do arrebatamento, nós estamos na última geração. Nós estamos na última chamada. Nós estamos na última oportunidade. Jesus está muitíssimo perto. Né? Jesus está muito, muito, muito perto. Então, nós temos que ser o missionário da última hora. E para sermos esse missionário, o Senhor está revelando o caráter do evangelho de missões de uma forma que você nunca ouviu. Porque bota você em responsabilidade, mesmo sentadinho no último banco da igreja. Você não pode mais se esconder. Você não pode mais dizer, isso aí não é comigo não, isso aí é lá para o pastor lá. Isso é lá para missionário, isso é lá para o obreiro, para a obreira. Tá entendendo? Então o Espírito Santo está trazendo uma clareza, glória, para você entender a urgência do chamamento do Senhor Jesus. Ele quer nos levantar, Ele quer nos colocar, Ele quer nos usar. Eu comentava com uma pessoa próxima, eu disse assim, deixa Deus te usar. Uma pessoa minha, próxima minha aí, da família, eu falei para ele numa última conversa, Deus está mandando trazer aqui, né? Deixa Deus te usar, que Deus vai encaminhar os seus projetos. É o que eu falo para você, é a mesma coisa. Deixe Deus te levantar, deixe Deus te encaixar, deixa Deus te usar, deixa Deus te guiar, que Ele vai cuidar das suas coisas. Cuida das coisas dele, que o Senhor vai cuidar das suas. Cuide das coisas do Senhor, porque o Senhor vai trazer um grande avivamento, mas antes do avivamento vai vir muita tragédia no Brasil, que fique registrado, e essa tragédia vai expor os ossos, vai trazer os ossos sequíssimos, porque vai faltar tudo, irmão, vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar Jesus, vai faltar tudo na vida de muita gente, e aí vai vir aparecer os ossos para nós pregar, e aí nós vamos pregar com força total, aqueles que estiverem na direção do Senhor. Amém? Então já estou colocando para você a palavra do que Deus tem falado que vai acontecer no Brasil, né? 3 catástrofes, né? Terremoto, vai ter terremoto no Brasil, vai ter fome e vai ter guerra. As coisas que o Senhor me mostrou já faz algum tempo já, e Deus está me mostrando que essa palavra ela está de encontro, que aí os ossos vão ser expostos diante de nós, e aí nós estaremos na condição de fazer esta obra. Mas enquanto isso ainda não aconteceu, nós já temos que estar nesta visão. Deus já pode estar te usando para pessoas que você conhece, para pessoas que estão ao teu redor. Ore a Jesus, se você já é crente, e diga, Jesus, me mostre pessoas, me mostre o que falar, não deixa eu passar na tua frente, mas também não deixa eu calar, Senhor. Fala assim com o Senhor na tua oração.
para que Deus te guie nesta última hora da igreja na terra. Amém? Então era isso que o Senhor tinha para nos dar aqui. Eu vou ficando por aqui, que todos fiquem na paz do Senhor e até a nossa próxima live. Amém.